Pessoal, mais uma sexta-feira aqui pela manhã. Vamos iniciar o nosso debate, nossa conversa, nosso bate-papo, que não é aula, que não é nada. Eu não sou professor, eu não sou mestre, não sou nada. E vamos debater com alguns temas que foram sugeridos no grupo. Eu não marquei quem sugeriu, então, se eu tiver alguma dúvida e a pessoa estiver aí, por favor, se manifeste. Não estou chamando entidade nenhuma, não, é para vocês se manifestarem, tá? E aí eu esclareço aqui, porque às vezes lendo eu não consigo responder perfeitamente. Todo mundo bem? Que ótimo. Vamos para a luta, então. Primeiro tema aqui é: o contato com a espiritualidade é ou pode ser afetado pelo uso de medicamentos psiquiátricos? Muito, mas muito. O medicamento psiquiátrico faz o quê? Aliena vocês da realidade do mundo. Quando ele aliena vocês da realidade do mundo, ele aliena vocês da realidade espiritual. Porque a realidade espiritual é a realidade do mundo. Na apometria, a gente trata muitas pessoas que tomam esse tipo de medicamento e elas estão completamente fora de sintonia. Então, quando a gente faz o contato com a espiritualidade, eu não consigo contactar a pessoa, porque ela está em Nárnia, pensando no leão falante, no centauro, né? Então, é bem complicado esse uso de medicamento que interfere na cognição da pessoa, né? E, claro, que entre psicólogos e psiquiatras existem excepcionais profissionais muito bons, mas, como toda profissão, tem aquele cara que abusa. Então, ele não consegue resolver o problema da pessoa, ele isola a pessoa. Ele fala, ó, toma 3 desse aqui por dia. A pessoa fica absolutamente vegetando, mas para de incomodar os familiares e as pessoas que estão no entorno dela. Mas isso interfere muito no campo espiritual. E se a pessoa tiver a mediunidade reprimida, por exemplo, ela vai sofrer quieta, porque ela vai ter as manifestações, ela vai ter os incômodos da espiritualidade mais baixa e não vai conseguir falar para ninguém. E o que ela falar, ela vai ser taxado como loucura. Ah, ela está surtando. Então, é um sofrimento muito grande para uma pessoa que tem a mediunidade reprimida, toma remédio e ajuda para essa pessoa espiritual é muito difícil. Muito difícil. A outra é como identificar se um atendimento como se, calma aí, como identificar se em um atendimento ou outro, contato com uma entidade espírito, este está, esse está conectada com a luz ou pode querer te prejudicar. Afinal, o médium pode não estar em vibrações elevadas e incorporar no espírito zombeteiro. Essa questão é uma que eu não lembro quem fez, mas eu queria saber assim, que tipo de atividade e quem que está incorporando? Não sei, por exemplo, uma constelação constelado, um representante ou o constelador? Mas, de qualquer forma, a pessoa que fez essa questão está aí, não? Eu não lembro quem foi. Como é a questão, Fernando? Por favor, repete. Eu vou repetir. Ô, Ana Carolina, então, você tem como falar, Ana? Como perguntar ao vivo e a cores? Não, Ana não tem como falar. Vamos lá. Como identificar se em um atendimento ou outro, contato com uma entidade, espírito, bom, vamos lá. Se uma entidade num atendimento está conectada com a luz ou pode querer te prejudicar. Afinal, o médium pode estar em vibrações elevadas e incorporar no espírito zombeteiro. Bom, entendeu, Alice? Bom, vamos lá. Primeiro que um médium em vibrações elevadas não incorpora zombeteiro. O zombeteiro está em vibrações mais baixas, tá? Não está em vibrações elevadas. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu estou trabalhando na mediunidade.
Eu sou um médium da mesa pômetra. Eu trabalho em frequências baixas, em estações baixas, porque o obsessor está nessa região da psicosfera baixa. Incorporo. Primeiro que, antes de incorporar, existe uma aproximação da entidade. Quando essa entidade se aproxima, que ela vai fazer a conexão com o seu perispírito, você já sente a energia da entidade. Se for uma energia que dá vontade de chorar de tão boa, é espírito superior. Se você começar a passar mal, ter dor de cabeça, querer chorar, ter medo, frio, você está o que está próximo a você é uma entidade de vibração baixa. O segundo indicativo é pela própria mensagem. A mensagem que ela passa é uma mensagem de amor, de caridade, de dedicação, de ajuda, ou é uma mensagem de rancor, de vingança, de é isso mesmo, tem que agir assim mesmo? Porque dependendo da comunicação, ela não é uma entidade de luz, por mais que diga que é. E isso acontece muito. Do espírito incorporar e dizer eu sou uma entidade de luz e não é uma entidade de luz. E o terceiro é pela própria forma de se expressar. Os espíritos superiores se expressam sempre na segunda pessoa do singular e do plural. É tu e vós. Eles não falam você, eles não falam eles, né? Então, assim, e as palavras que eles usam, como aurora, alvorecer, dar-se-vos-á, são palavras de um português casto, de um português formal, que às vezes eu, como advogado, tenho dificuldade de entender. Porque eles usam palavras que não são usuais no nosso dia a dia de hoje. São antigas. Então, você vai mais ou menos por associação do que ele está falando. E esse vocabulário, os espíritos de frequência mais baixa têm dificuldade de ter. Entendeu? Eles têm dificuldade de falar, porque eles mantêm o mesmo, mesmo diálogo, mesmo conteúdo verbal que eles tinham quando eles estavam encarnados. Eles não foram para a esfera superior, eles estão presos à materialidade. Eles estão presos à Terra, como se vivos estivessem, mas sem o corpo. Então, você percebe, pela energia, você sente a energia da aproximação da entidade. Se for uma energia boa, é uma entidade boa. Se for uma energia má, é uma entidade má. Pela própria mensagem que ele está passando, se é de amor, se é de caridade, ou se é de vingança, de rancor. E pelo verbo que ele usa, que tipo de fala ele usa, né? Então, são esses três sintomas que você percebe quando a entidade se aproxima, se ela vem para o bem ou para o mal. E assim, não sendo um trabalho espiritual, qualquer espírito que se aproxime não é coisa boa. Espíritos instruídos só se aproximam de trabalhos que coadunem com a ideia deles, com trabalhos com que eles sejam simpáticos. Então, trabalho de amor, de caridade, eles vão estar presentes. Se forem invocados, eles podem se manifestar. Num trabalho de constelação, eles também estão presentes, mas estão para manter o ambiente, para manter o clima, proteger, porque é um trabalho de doação, de ajuda e de caridade. De caridade, alguém vai, mas é pago. Cara, caridade não é dinheiro, caridade é você expor, externar o que você sabe para auxiliar o outro. Eu posso ter um conhecimento gigantesco. Se Buda, por exemplo, não falasse, a gente não teria conhecimento quase nenhum. Gandhi, né? Shiva, Jesus. Então, caridade não tem a ver com dinheiro, gente. Dinheiro é coisa de homem. O ser humano precisa de dinheiro para viver. Não tem como viver sem dinheiro. Então, mas a caridade é tudo que eu sei, eu vou externar. Se a pessoa puder pagar, ótimo. Se não puder, vai receber do mesmo jeito.
o que tem, paga por aquele que não tem. Não é? É, só um parênteses aqui. Um médium de cura, por exemplo. Esse cara, se ele trabalhasse o dia inteiro cobrando alguma coisa, ele ajudaria muito mais pessoas do que ele trabalhar 1 hora ou 2 horas por semana, porque ele tem que trabalhar para se alimentar, para ter o sustento. Então, eu prefiro pagar para um médium de cura, porque eu sei que ele está lá o dia inteiro atendendo pessoas. Né? Para mim, é mais gratificante entender que ele pode ficar o dia inteiro, porque ele vai ter a comida dele lá, a casa dele lá, do que ele dedicar 1 ou 2 horas por semana para atender 3, 4, 5 pessoas. Ele pode atender 50 numa semana. Outra aqui vamos lá. De olhos fechados, sempre mergulho em cores diversas e me vem muito cheiro de perfume. Isso é um tipo de mediunidade ou pode ser uma das formas de desenvolvimento mediúnico? É os dois. O cheiro é a primeira sensação da presença espiritual. Normalmente, quando se apresenta cheiro, são espíritos que trabalham na Umbanda, né? E o que não quer dizer que sejam ruins, tá? São espíritos que trabalham na Umbanda porque faz sentido para eles trabalhar na Umbanda. Então, você está numa fase de... Você é médium e está numa fase de ampliação mediúnica. O problema é que a hora que isso abre, vem de uma vez. E aí você perde a administração do que você está fazendo com isso. Você não consegue, porque a gente não conhece, gente. De pronto, assim, a gente não conhece a força espiritual. A gente tem que estudar, se dedicar, fazer um trabalho de orientação, e a gente começa a participar dessa relação. Isso, inclusive, foi a aula ontem, foi o tema da aula ontem. O ser humano não está acostumado a participar dessa relação espiritual. Então a carga vem de uma vez. E aí ele assusta. E aí fica tocando na cabeça do ser humano funk, sertanejo e axé. Ao mesmo tempo, ele não entende nada. E não consegue raciocinar. E não consegue pensar. Né? Então, e aí a gente tem que ter uma orientação para administrar isso. Então, legal que está tendo uma manifestação mediúnica, mas vamos olhar para isso com um pouco mais de atenção, porque a hora que ela vem de uma vez. Tá? Fala, Thaisa. Essa pergunta foi minha e realmente Grande. eu já comecei a perceber, né? Já estava físico, diarreia. Hoje eu levantei com o coração acelerado, estômago embrulhando. Então, assim, percebi que a noite foi bem movimentada. E é exatamente isso, está vindo de uma vez e eu não estou sabendo lidar, né? Mas vai aprender, né? Já está no caminho certo. Aliás, alguns de vocês aqui, parece que nós passamos a noite junto, porque eu vi ontem à noite, estou vendo hoje de manhã, né? Muito bom. Agora, essas aqui são da Alice, que essa eu sei que, porque ela define perguntas para sexta-feira. Bonitinha. Qual a diferença de médium e canalizador? Eu acho que aqui, Alice, você quis dizer qual a diferença entre o médium de incorporação e o canalizador, que ambos são médiums, né? É isso? Boa. O médium de canalização é um médium que trabalha muito mais com a intuição do que com propriamente a recepção da mensagem. O canalizador, ele capta a mensagem espiritual na psicosfera, traz para o consciente humano e externa para os participantes. O médium de incorporação, ele cede o corpo para o espírito. Então, o perispírito do espírito e o perispírito do comunicante, o perispírito do médium, se unificam e o médium passa a se manifestar pelo próprio comunicante, pelo próprio médium. Então, o sistema fônico, as mãos, a cabeça, tudo é pela vontade do espírito comunicante que acontece.
inclusive se ele quiser escrever, se ele, tá? E na canalização isso não acontece. Há uma consciência do médium e o médium recebe a comunicação e transpassa para os outros integrantes da mesa. Não que haja inconsciência na incorporação, não é isso. Mas o médium se abstém de participar. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, mas ele não participa. A entidade assume o comando corporal. Na canalização, o médium participa. Porque se o médium não quiser canalizar, ele não externa o que ele está canalizando. O que é um grande erro da maioria dos médiums. Ah, isso não tem sentido, eu não vou falar. Não tem sentido para você. Para quem está sendo assistido, para quem está sendo aparado, tem. Então fala, deixa que o dirigente resolva o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque é o dirigente que está ligado aqui na energia do assistido. Os médios estão ligados na energia espiritual. E aí tem mais uma outra aqui. Ah, e assim, por exemplo, a psicografia mecânica. O que é psicografia mecânica? O espírito toma a mão do médium e o médium passa a escrever inconscientemente. Conscientemente, mas sem coordenação motora da mão. É o espírito que está dominando a mão do médium. Chico Xavier, por exemplo, era uma psicografia mecânica. O espírito tomava a mão dele e escrevia. E a semimecânica. A semimecânica, o médium tem consciência, tem domínio motor sobre a mão, mas escreve por orientação do espírito, como se o espírito estivesse ditando, fazendo um ditado. Nessa semiconsciente, nessa semimecânica, perdão, há uma grande possibilidade de animismo. Então, quando nós lermos livros psicografados, nós devemos considerar a possibilidade do animismo do médium comunicante. Quando é mecânica, é o espírito que escreve. Quando é semimecânica, é o médium que escreve, dominando os movimentos motores da mão. É um ditado. Nesse caso, a gente sempre tem que considerar e descontar o animismo do médium. Porque o animismo do médium é o próprio espírito do médium que dá pitaco na comunicação. Então, ele altera um pouquinho da comunicação. Ele fala, mas acho que isso não ficou bom, vamos mudar. Né? O ser humano, isso é inerente ao ser humano, se meter em tudo. Então, ele não consegue simplesmente transcrever o que o espírito fala. Ele dá um pitaquinho, ele dá uma mudadinha. Então, em livros psicografados, nós devemos considerar o animismo do médium, né? Não levar a ferro e fogo tudo que está escrito. E agora outra. Oi. No chat o que é animismo. E você acabou de falar. Ficou claro, Fred? Ou ainda ficou com dúvida? Eu esqueci de abrir o chat, desculpa. Não, agora eu entendi, porque o Fernando estava falando, eu não. É a interferência da consciência do médium naquilo que ele está transcrevendo. A Ana Carolina falou também daquela questão da vibração elevada, ela corrigiu para não elevada. Mas acho que ficou claro para ela as características do tipo de comunicação que ela está recebendo. Só escreve aí depois, Aninha, se ficou claro para você o tipo de... como identificar o tipo de comunicação que você está recebendo. E aí, opa, obrigado, ótimo. Quer dizer, obrigado não, ótimo. Obrigado a você. Permanecer com os olhos abertos, os trabalhos espirituais influenciam na mediunidade? Isso é ser médium consciente? Vamos lá. Os olhos abertos não influenciam na mediunidade. Essa foi eu, Fernando, também. Tô ligado, tô ligado. Os olhos abertos não influenciam na mediunidade, influenciam na atenção do médium. Quando o médium abre os olhos e ele está
recebendo uma comunicação, não está incorporado, ele está canalizando, ou ouvindo um ditado de um espírito aqui, médium de audição, ou médium canalizador, e ele abre os olhos, alguém na frente dele boceja. Aí ele olha e fala: olha, a pessoa está bocejando, perdeu metade da mensagem do espírito. Espíritos não repetem mensagem. Eles têm um tempo curto para se comunicar. Salvo no caso de obsessão, porque ele tem o tempo que ele quiser aqui. Espíritos que transmitem mensagens têm prazo para passar essa mensagem. Então, eles falam, se você prestou atenção, ótimo, se não prestou, bal. Fernando, Hum, no meu caso, eu te perguntei isso porque quando eu estou nos trabalhos no sábado, que tem uma pessoa na maca, e lá a gente atende, assim, alguns médios, uma mesma pessoa na maca, né? Uns 4, 5, uma mesma pessoa na maca. Então, tem momentos que eu tenho muita vontade de abrir os olhos, é como se para estar ali, a pessoa está na minha frente, e eu tenho a necessidade de abrir os olhos, mas para o serviço mesmo. Mesmo, não é distrair a atenção, mas abrir os olhos para esse serviço, com a pessoa ali deitada na maca. E aí, assim, e isso estava me dando uma incerteza, né, de se eu abrir os olhos, se eu saio da mediunidade, como era isso? Porque era uma necessidade de abrir os olhos que vinha mesmo, que vem de dentro, de eu abrir os olhos naquele momento, sabe? não, interferir na mediunidade não, vai interferir na sua atenção. Mas se você está voltada para o trabalho, que você está sendo orientada pelo espírito, não tem problema nenhum você abrir os olhos. Pode Ok. ficar sossegado, pode abrir. Inclusive, nas incorporações, alguns médiums abrem os olhos, por mais que eles incorporem com os olhos fechados. Porque o espírito está vendo pelo olho do médium. E ele está olhando onde ele está. Ele está olhando quem são aquelas pessoas na incorporação. Então, eu, pessoalmente, no caso, passo o tempo todo com os olhos fechados. Incorporo, abro os olhos. Porque o espírito quer ver o que está acontecendo. E é através dos meus olhos, que ele não tem mais, que ele vê o que está acontecendo nesta dimensão. Né? Então, a questão de olhos abertos e olhos fechados é uma questão de concentração do espírito recepcionante da mensagem. Tá? Gratidão. Imagina, existe alguma diferença entre ter os olhos abertos ou fechados? É isso aí. Muito bem. Desdobramentos acontecem sem comandos. Por exemplo, ao adormecer em sonhos. Já tive algumas experiências em que acordei com náuseas, tonturas indispostas e recentemente em estudos me identifiquei com sintomas quando não acoplado corretamente. Tá. O desdobramento acontece sempre que há inconsciência do corpo físico. Pode ser dormindo, pode ser na anestesia pré-cirúrgica, pode ser num entorpecimento de drogas, entorpecimento de álcool, um coma alcoólico, por exemplo, há o desdobramento. O corpo humano ficou inconsciente, o espírito pula fora. Para o espírito é muito desconfortável estar encarnado, gente. Então, qualquer oportunidade que ele tem, ele sarta fora, sarta de banda. Por que eu acordo enjoado, com dor de cabeça, zonzo? Porque essa conexão com o meu espírito, eu estou dormindo, ele desdobra do meu corpo e vai para a espiritualidade. Lá ele vai trabalhar. Tudo que ele vai fazer está passando pelo cordão de prata aqui. Se eu vou lembrar ou não, eu falo já já. Se ele for trabalhar numa zona muito densa, e eu falo para vocês que o que a gente vê na psicosfera não é bonito, ele vai se enjoar, ele vai ter mal-estar, ele vai ter dor de cabeça, embora ele não tenha cabeça, nem sistema neuronal para ter dor de cabeça. Mas isso vai ser transmitido para o corpo físico, porque essa ligação não desconectou direito. E aí você acorda
nesse estado que a Thaisa está acordando, por exemplo. Essa desconexão não está se fazendo. E o trabalho mediúnico, a educação mediúnica é importante por isso. Eu vou dormir, vá fazer o que você tem que fazer e me deixa quieto. E desconecta. E o espírito vai trabalhar e depois volta. Aqui tenta indisposta recentemente. Então, esse é outro problema, o déficit de acoplamento. Isso acontece muito. A gente acorda meio zonzo. Você não bebeu no dia anterior, né? Acorda meio zonzo, meio. É porque o espírito não acoplou direito. Ele vai acoplar. O corpo humano atrai o espírito. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai acoplar. E na apometria, às vezes, a gente traz os médiuns de volta e eles falam, opa, reforça que não deu. Aí a gente reforça o acoplamento para poder acoplar direitinho. Mas e os sonhos? O que são os sonhos? Sonhos são flashes e remanescências do que o espírito viveu na vida espiritual. Tive um pesadelo horrível. Seu espírito foi trabalhar numa região ruim da psicosfera. Sonhei com um jardim, uma praia, um campo. O seu espírito trabalhou numa região boa da psicosfera. E se ele está trabalhando na região ruim, que significa que eu estou num padrão energético vibratório ruim? Não. Todo espírito trabalha em região ruim, que é onde precisa que o espírito trabalhe. Nas esferas mais nobres da psicosfera, não precisa o espírito trabalhar. Já está tudo bem lá. Ele precisa trabalhar nas partes piores. O sonho é do ser humano ou é do espírito? É do espírito. E não é sonho, é vivência. Porque se fosse do ser humano, se esse cérebro aqui produzisse o sonho, eu ia todas as noites sonhar com o meu celular. Porque todos vocês não tiram o celular da mão um minuto. Alguém aqui já sonhou com o celular? Então, são vivências espirituais. Né? E aí você acorda assim, com aquela sensação, sonhei com meu pai. Cara, mas não era meu pai. Não era seu pai da vida agora. Era o pai do espírito em outra existência. Quando o espírito encontra o pai dele de outra vida, ele tem a mesma sensação que você tem ao encontrar seu pai nessa vida, que também é pai do espírito. É outro pai. Então, aquela sensação que eu tenho ao encontrar o meu pai, o meu espírito tem a mesma sensação quando encontra o pai dele de outra vida. Quando ele traz essa sensação no reacoplamento para o meu corpo físico, o meu cérebro, que não participou das outras encarnações, reconhece a sensação e diz, opa, esse amor ele sente pelo pai. E o pai que o cérebro conhece é o dessa vida. Só. Então, quando você recebe essa sensação, o seu cérebro associa diretamente com o seu pai nessa vida. Mas não é o seu pai nessa vida. É do espírito em outra vida. É a sensação que é igual, mas seu cérebro só conhece seu pai dessa vida. Tinha mais alguém que... Oi. Cláudia. Você falando sobre isso, alguns anos, né? Eu sonhei muito com o meu pai, né? Ainda vivo e tudo, mas vivências de vidas passadas, entendeu? Eu reconhecia ele como meu pai atual, né? Sabe, outra roupagem, outra personalidade, mas eu sentia que ele era meu pai nessa vida. Umas 3, 4 encarnações repetindo eu, filha e ele pai. Isso pode acontecer. Não é? E ele se apresenta como seu pai dessa vida, ainda que tenha sido seu pai em outras encarnações, porque se ele apresentar com a fisionomia que ele tinha na outra encarnação, você não vai reconhecê-lo. Aí, Fernando,
assim, foi sonhos, né? Que a gente sabe que é lembranças, que ele era um general de guerra e eu levava, tirava ele porque ele estava sendo caçado, mas eu sentia, né, no sonho, na vivência, que ele, mesmo com aquela roupagem que você falou, ver se eu estou no pensamento correto, ele era meu pai nessa vida agora, entendeu? Eu reconhecia isso, Sim, entendeu? Né? sim. Isso, a ordem das reencarnações pode se repetir quantas vezes forem necessárias, né? Sim, Ficou claro, Cláudio? ficou sim. Muito obrigada. Imagina. É, acho que a Nelly levantou primeiro, Fredão. Dá 2 minutos, já te chamo aí. Fala, Nelly. São duas dúvidas, uma é do desdobramento e depois do sonho. No desdobramento, pode ser a mesma coisa junto com o sonho, a pergunta. Quando eu posso me preparar para ir para a cama, para sonhar conscientemente, para estar em serviço. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu deitar sem nenhuma preparação. E vai fazer diferença na hora quando eu sonhar, que se eu coloco, faço um exercício antes para estar com o mestre, para estar com a minha egrégora, para trabalhar, eu me coloco a serviço conscientemente e vou para fazer o serviço. Outra coisa é eu não ter nada disso e eu vou para qualquer lugar. Isso, primeiro, a minha pergunta é essa: faz sentido isso? Ou naturalmente, quando eu durmo, sempre eu vou estar a serviço, consciente ou não? Essa é a primeira pergunta. Eu faço a segunda ou esperar você responder primeiro essa? Melhor que meu cérebro ilimitado. Respondi uma, depois respondi outra. A programação do seu espírito já está feita. A hora que ele desdobrar, e ele vai sempre desdobrar, ele já tem a programação feita. O que eu aconselho não é orar, acender vela, pôr flor no chão, não. É simplesmente pedir que o seu mentor acompanhe o desdobramento e que os espíritos superiores te assistam no desdobramento. Porque a programação dele já está feita. Entendeu? Ele vai desdobrar. Então, se eu falar, pai, leva para uma instância boa, não adianta. Ele vai para onde tiver que ir. Certo? Eu sempre está a serviço. Mas, por exemplo, se não pode ser encaminhado para está precisando de cura, ir para um hospital, e não vai Mas ser que, servir, mas vai para. Quem faz essa programação é o. Quem faz essa programação? os seres superiores, os Os espíritos seres superiores. superiores. Então, toda noite tem alguma atividade. Aqueles carinha que você vê lá no nosso lar 2 lá. Ó, vamos pegar aquele cara lá, vamos pegar a Nelly para dar um trato nela aqui no hospital hoje, que ela não está boa, depois te devolve. Mas no dia seguinte você vai trabalhar, Tá? tá? Segunda pergunta diz respeito assim, a alguns livros sobre sonho, aí seria a abordagem mais psicológica. Colocam sempre que os sonhos, nesses livros que eu li, são arquétipos, são símbolos de processos psicológicos que a gente está passando. Então, se eu sonho com um dragão, não necessariamente eu estou lá na psicosfera matando um dragão. São coisas simbólicas que eu estou vivendo. É, é nesse sentido que eu faço a pergunta. Se a gente dorme, sempre está desdobrando e sempre está no astral, que hora que entra essa questão dos arquétipos? Eu estou vivendo um arquétipo, uma simbologia do meu inconsciente que está entrando em contato comigo para trazer uma mensagem bem objetiva, né, bem pessoal para mim, no aspecto que precisa ser visto, compreendido, trabalhado, ou esse tipo de sonho é, é vivido na psicosfera. É isso que eu não consigo entender, que tem certos sonhos que são muito nítidos. Eu já matei muito dragão, eu já matei muita cobra, nossa, eu já fiz muito trabalho. Ô, Isso é Fernando, uma vivência?
Isso é uma Essa vivência questão que a ou Nelly está são minhas projeções arquetípicas? É essa a minha dúvida. Tá. Tá. Complementando essa pergunta da Nelly, que a minha pergunta é exatamente dentro do mesmo assunto, o Jung tem o livro dos sonhos, onde faz a interpretação, onde cada um dos personagens ali apresentados no seu sonho, durante seu sonho, é uma faceta de si próprio, né? Ou seja, eu estou vivendo momentos da minha vida em que a representação vem através de outras figuras, que são os arquétipos, né, que a Nelly falou, mas que nada mais tem a ver do que comigo mesmo. Mas na minha cabeça é um pouco. Não é que é conflitante, são informações novas. Né? Quando entra a questão do espírito, para mim é uma informação nova que eu ainda estou engatinhando. Né? Todos nós estamos. Então é isso. Complementando a pergunta da Nelly, como é que fica essa questão as facetas que na psicologia é tida como uma questão do meu próprio ego. Tá. Primeiro, Ana Carolina, estou lendo aqui e já respondo já. Vamos lá. Shakespeare disse que existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa boa filosofia. Quando o meu espírito desdobra, ele vai trabalhar na psicosfera, aqui o bicho, a gente pensa psicosfera, planeta Terra. Não. Espiritualidade é infinita. Meu espírito pode trabalhar em qualquer lugar. Ele pode trabalhar com criaturas que eu nunca vi na vida. Ele pode trabalhar com seres quadridimensionais que eu não tenho nem ideia que existam. Quando ele volta, o meu cérebro humano, de novo, vai associar com coisas que o quê? Que ele conhece. Então, se eu conversei, por exemplo, com um reptiliano num planeta qualquer aí, que eu não sei nem o nome do planeta que esses caras habitam, que também é um espírito do mesmo princípio vital do nosso, só habita outro planeta, o meu cérebro vai entender o quê? Você sonhou com um lagarto, um dragão, porque os répteis têm cara de lagarto e dragão. Então, se eu entrei num combate, ou se eu participei de um combate num planeta habitado por reptilianos, o meu espírito, quando volta com essa sensação, meu cérebro associa a dragão, a lagarto, a cobra. Então, eu acordo imaginando aquilo que eu sei no que eu conheço como humano, do dia que eu nasci até hoje. Porque eu não conheço os reptilianos. O humano não conhece. E é o humano que recebe a sensação. O espírito conhece. Questão de Yang e a espiritualidade. Yang era um espiritualista que não se dissociou da ciência. Os conceitos junguianos são muito interessantes, muito bons, mas existe a ciência hominal e a ciência espíritica. Essas duas ciências ainda não se comunicam, porque o homem não aprendeu a dar atenção devida para uma e para outra. São a mesma ciência, vista de prismas diferentes. Paro de ver o homem como ser. Eu vejo o homem como princípio vital. Eu inverto a visão do princípio que eu estou discutindo. Eu não sou um ser humano. Eu sou um princípio vital, parte de um poder, de uma divindade infinita e suprema. Eu não sou perecível, eu sou eterno. Eu não adoeço. Vejam como esse paradigma muda a perspectiva de como a gente olha a situação. O médico vai olhar para o ser humano. A gente olha para o princípio vital. E aí é que a gente entende que
todo mundo é idêntico. Não importa a forma do veículo que ele esteja usando. Todo princípio vital é absolutamente idêntico. Então, eu não posso dizer, eu sou mais. Não, não sou. Eu sou menos. Não sou também. Você é mais feio do que. Não é. Você é mais bonito. Também não é. Porque todo princípio vital é idêntico. Quando eu passar a olhar as pessoas como princípio vital e não como pessoas, eu começo a entender o que me diz a espiritualidade. Então, a Ana Carolina pergunta aqui: quando o sonho é com alguém que está aqui em nosso convívio encarnado, também não é a pessoa? Não, não. Quando a gente sonha com uma pessoa que está no nosso convívio encarnado, é porque os dois espíritos estão desdobrados e trabalhando juntos na espiritualidade. Eu com a Carol, eu sonho com a Carol sonha comigo. Os dois espíritos desdobram e vão trabalhar numa matéria comum na espiritualidade. Eu vejo a Carol como espírito, a Carol me vê como espírito. Quando volta, o cérebro humano associa. Sonhei com a Carol. O cérebro da Carol associa. Opa, sonhei com o Fernando. Mas são os dois espíritos que estavam trabalhando na espiritualidade juntos. E aí ela diz, talvez as leituras e conceitos da visão junguiana e espírita serão diferentes. É isso que eu expliquei agora. O Yang chegou perto, né? E não estou dizendo que eu cheguei. Pelo amor de Deus, não estou me comparando a Yang. Mas eu me permito admitir a visão só espiritualista e não considerar a ciência. O Yang não conseguia fazer, não podia, na verdade, fazer isso. Ele tinha que relevar a ciência e considerando a espiritualidade. Eu não preciso, eu não tenho essa obrigação. Eu não sou psicólogo, eu não sou pensador, não sou filósofo. Eu sou um ser comum, então eu me permito é ótimo. Enfim, eu posso só olhar do prisma espiritual para a situação, esquecer a materialidade e pensar como espírito, tratar como espírito, recepcionar como espírito. Yang, infelizmente, não conseguia fazer isso. Médico não consegue fazer isso. Eu tenho um médico que trabalha comigo há 6 anos, um médium fantástico, Fábio, alguns de vocês até conhecem, que ele ainda tem essa briga interna da ciência com a espiritualidade. Ainda que ele tenha sido curado de uma depressão profunda na apometria. Ele sabe que existe, ele sabe que funciona. Ele é médium, ele trabalha toda quarta-feira, mas ainda há conflito. Ficou. Neliane e Fred, ficou claro? Deu para. É um conceito bem diferente para a gente, Sim, porque eu sempre compreendi quando eu estudei, né, que o Jung ele foi além da ciência, ele realmente foi o primeiro a adotar a possibilidade do espírito e ter a coragem de falar isso assumir. sim, mas ele foi estudar várias religiões, foi estudar vários símbolos, e ele, dentro da mentalidade cientista dele, ele conseguiu trazer essas informações do espírito, coisa que Freud, por exemplo, não faz. É, então faz muito sentido, pelo menos para nós humanos, vamos dizer assim, que sejam arquétipos, sejam símbolos, como a gente estuda na Umbanda, os arquétipos dos orixás. Esse conceito de arquétipo faz bem sentido, pelo menos para mim faz sentido, né? A simbologia, de um modo geral, que eu estou conversando com a minha consciência, meu inconsciente, através desses símbolos, e diz respeito a mim. Quando você me traz essa nova informação,
que quando eu desdobro, quando eu estou sonhando, que eu estou diante de uma experiência, então eu fui lá, sei lá, em qual planeta, matei o tal dragão, isso é muito novo para mim, entende? Porque simbolicamente eu entendi perfeitamente a fase que eu estava vivendo, o que estava acontecendo, fazia sentido quando eu sonhei, resolvi ali dessa maneira, assim, 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 fazia perfeitamente o simbolismo do que eu tinha sonhado estava realmente o que eu estava vivendo no momento da minha vida. Então, ele trazia essa informação. Agora, eu pensar, eu estou me abrindo para isso, né? Que é um mundo que eu não conheço. Pensar que eu fui realmente lá e matei o dragão é muito impactante para mim, né? Que não foi uma coisa simbólica, mas foi uma experiência, e isso é muito novo para mim. Estou me abrindo para entender isso. Para nós Então, dois. Não então, é, Fred? É que a gente foi para um outro caminho, que fazia muito sentido para mim. então, Então, qual a lição de casa de vocês dois, aliás, de todos? Eu pego a concepção que eu tinha, pego a concepção que o Fernando me traz, estudo as duas, comparo e adoto uma. Porque a verdade da Neliane e do Fred não é a verdade do Fernando. E o que eu exponho aqui é a minha verdade. O meu espírito não passou o que os espíritos de vocês passaram. E o de vocês não passou o que o meu passou. São caminhos diferentes, com o mesmo objetivo. Por isso que não existe verdade absoluta. Não, não existe verdade Existe o que absoluta. cada um realmente sente e ressoa com seu espírito e seu coração. A verdade absoluta para Alice é a verdade da Alice. Não é a minha. Não é de ninguém. Então a gente faz isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Que cada um tem que compor a própria verdade, o próprio caminho. Então eu pego o que esse cara falou, pego o que esse cara falou, pego o que esse cara falou. O que mais faz sentido aqui? Pouquinho disso, pouquinho disso, pouquinho disso. Beleza? Fechou. Ô, Fernando, dentro dessa fala, Sim. então, a gente pode entender que o médico, como você já disse isso anteriormente, ele cuida da doença e o médium, no seu papel de princípio vital, cuida da causa. Para nós, espiritualistas, a causa, a doença, quando se manifesta no corpo físico, já teve consequências nos corpos sutis. A doença se inicia no corpo sutil e ela se reflete no corpo físico. O médium cuida da causa no corpo sutil e o médico cuida do efeito no corpo físico, Que é a doença. que é a doença. Por isso que um câncer, por exemplo, trata, volta, trata, volta, trata, volta. Ou Porque a não foi olhado. causa no corpo sutil está gerando o efeito no corpo Sim, físico. foi olhado. Entendeu? O fulano tem várias vezes a mesma doença, os mesmos males, as mesmas patologias. Há que se cuidar do corpo sutil, porque o corpo físico sofre o efeito daquela causa. Sim, e entendendo isso, Fernando, me parece, pelo menos na minha forma de compreender as coisas, que fica mais fácil, então, de compreender o paralelo entre Jung e o espiritualismo. Porque ambas as coisas falam da mesma coisa, ou seja, só que um está no sutil, o outro está no físico. Seria mais. Eu estou tentando elaborar aqui, viu, Nelly? Um raciocínio em função do dever de casa que nós acabamos de receber. Né? Quando você fala físico, é no psicológico, que ainda é mais Sim, humano, nesse sim, sentido. E Jung foi lá dentro da psique, mas ainda muito mental, muito físico.
Sim, Né? E no caso que o exatamente. Fernando está trazendo, vai além do Vai mental, além, vai exatamente. Isso, desses espíritos, isso. Vai das Vamos lá usar, no outras país, dimensões. no planeta dos dragões. isso, vamos usar material e imaterial para ficar mais fácil. Ok, ok. Yang precisava, isso é uma opinião minha, uma visão minha. Yang precisava trazer uma realidade material para o convencimento do ser humano. Mas eu tenho absoluta certeza, lendo, como já li várias vezes, vários livros de Yang, que ele queria muito explorar isso lá para frente. Falar, cara, esquece Nossa, isso aqui tudo, que o negócio é mais adiante ali, ó. Era outra época também, né, Fernando? Outra Então tinha que se época. adequar. Outra época. E ele E foi essa, ousado na época dele, muito sim, ousado. foi. Mesmer foi usado na época dele também, quase foi taxado de louco, quase mataram ele. Mas ele foi guilhotinado, né? é, Que e outros essa, tantos anteriormente que tiveram visões semelhantes foram guilhotinados, ou seja, tiveram suas cabeças cortadas ou então foram queimados no fogo, porque isso não condizia com as crenças até então tidas como verdadeiras e únicas pelo próprio cristianismo, não só a Igreja Católica, o próprio sim, cristianismo. Né? os contrariados naquela época tinham um jeito muito sutil de resolver a contrariedade. Pá, Ah, corta pela cabeça. Acabou o problema. Pronto. É isso aí, Ana Carolina. É muito à frente do tempo dele, muito à frente. Acho que a Thaísa estava primeiro, Eliane, já te chamo. Fala, Não, Thaísa. Eliane, Eliana. Quem que estava primeiro, Alice? Eliana. Então vamos lá, Eliana. Você se resolve com a Alice, Thaísa. queria fazer uma reflexão que era com relação aos processos de consciências que a gente vai adquirindo ao longo, né, dos estudos e da nossa vida também, né, que a gente vai observando. Então, o que antes era muito difícil para poder aceitar ou entender, com algumas passagens da nossa vida, vivências, observações, a gente, num outro momento, já tem condição de compreender. Então, eu acho que até essa questão, né, do que traz como verdade para nós, é, como algo que realmente faz sentido, também tem a ver com uma coisa interna, né, inclusive de permissão. Senão a gente fica, é o que eu penso, né, gente, desculpa também. Desculpa se eu estou indo para um outro lado, né? Senão a gente fica o tempo todo se baseando no externo, no que a gente leu ou que a gente viu, né? Até, tem situações, tem ensinamentos que são milenares e que hoje têm sentido, porque eu hoje consigo enxergar e olhar, né? Mas o que é essas pessoas lá de milênios, né? Vamos pensar os orientais, né? Tinham como observação da vida naquele momento e o que eles trouxeram para aquela época, né? Então, nós hoje estamos tendo a possibilidade de viver num momento onde a gente tem muitas coisas que foram realmente sendo abertas, até pelo campo espiritual, para que a gente pudesse ter entendimento, né? Então, eu penso isso, né? De como também a gente, através do conhecimento, também vai verificando internamente o que é possível para que a gente possa evoluir, né? E é isso que eu penso. É isso mesmo, é isso mesmo. E Mais uma verdade. por que eu digo outro prisma? Porque o ser humano, o que a mídia traz de bom para o ser humano? O que a rede social traz de bom para o ser humano? Qual é o convívio do ser humano hoje em dia? É harmônico? Então, o ser humano, a gente deixa ele aqui de canto. Eu vou ser o espírito, que não pertence a isso aqui. Não pertence, não faço parte. Faço parte de uma dimensão infinita. Então, tudo que incomoda o humano, eu separo o espírito e deixo o humano
e vivo minha vida espiritualmente. O humano tem que comer, tem que pagar a conta. O humano tem. Mas a minha vida, meu caminho, meu direcionamento é espiritual. Fala, Tecinha. Vendo vocês comentarem aí com relação à saúde, me estou lembrando aqui de uma cliente que, assim, é difícil hoje ainda falar sobre espiritualidade. Existe muita crença, muito preconceito. Sim, sim. E eu lembro que com ela eu usei a escala de Bovis e para medir, né, o nível de saúde e tudo mais, e o dela deu 4.500. E eu falei, Senhor. gente, como assim, né? E aí a gente tratou, montei o tratamento e permanecia 4.500, 5.000, e eu assim, falo, não falo, falo, não falo, porque super resistente, super cheio de crença. E eu pedi para ela procurar um médico, né? Expliquei tudo que a gente estava fazendo tratamento, mas que poderia ter melhorado um pouco mais. E ela Sim. descobriu um câncer de mama. E aí continuamos o tratamento para ela a nível energético, mas assim, hoje, né, com tudo isso que a gente está compartilhando, não tenho dúvida que realmente foi a espiritualidade ali que tratou, vamos dizer assim, né? Só que ainda é difícil para algumas pessoas entenderem e aceitar esse processo. Entendi. Não, é isso mesmo, porque assim, para quem não conhece, a tabela de Bovich é uma fórmula que a gente aplica para medir a vitalidade das pessoas. É, então, eu não me lembro agora, Larissa, se puder, Taizinha, se puder me ajudar, é o máximo mínimo. O Eu não me lembro. máximo é de 10.000, pelo menos nas literaturas. Ah, isso. É isso mesmo. O estado normal é de 6.500 a 7.500. Normalmente em criança dá acima de 8.000. E É assim, isso. abaixo de 5.000, 4.000 já é mais subsolo, já não é aquela energia vital, vamos dizer assim, né? Sim. Mas, então, para nós, todas as patologias são. Então, essa tabela de Bovich seria mais ou menos a tabela de Glasgow, que é usada no hospital para medir o nível de consciência que você chega no hospital, que os médicos usam. Mas para nós, para mim, as patologias, absolutamente todas, são originárias dos corpos sutis. O corpo físico não é feito para ficar doente. É óbvio que se você contribuir com cigarrinho, com excesso de bebida, você danifica o veículo. Mas o corpo físico ele é formatado de uma forma que ele não fica doente. Se não for a sua ajuda. Certo? Alice. Complementando, acho que não precisa de complementação, não. Colocando, seguindo o olhar de Eliana, e hoje em dia, assim, a gente às vezes fica realmente querendo que alguém externo, né? Eu não gosto de falar gente, não. Eu não posso falar de ninguém, né? Às vezes fico querendo ainda achar uma pessoa que traga uma verdade absoluta para que eu possa, entre aspas, seguir. Mas hoje em dia, muitos véus estão caindo, né? Inclusive na espiritualidade, inclusive na história da espiritualidade, quando hoje em dia nós temos, inclusive, também a revelação cósmica, né? Que traz toda uma outra história que eu, há algum tempo, conheci o Jean-Val Elan, e de vez em quando eu sigo as lives dele e tudo mais, traz uma história completamente diferente do que a gente aprendeu pela Igreja Católica e tudo mais. E assim, que realmente no início, há 2 anos atrás, quando eu conheci e tive a oportunidade de aqui em Salvador ir numa palestra dele, tá? Eu fiquei muito atordoada por uns 2, 3 dias, porque realmente é puxar o véu, né? Então a gente está num momento realmente de desconstrução, sabe? Para reconstruir a partir de si mesmo, que é o que ele traz, né? Sim. Si mesmo, a autorresponsabilidade, ninguém vai te salvar, é você com você, né? E que é isso que você traz, assim, o referencial não é externo, o referencial é interno, e a busca é interna. Pois é, porque quem sabe o caminho, quem é? O caminho que tem que seguir, o caminho que está programado, o caminho O espírito que anima esse corpo. que está onde? Dentro da Alice. Isso. Esse espírito. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quando a gente volta do litoral,
Para quem não conhece São Paulo é difícil, mas imagina aí. Para quem conhece São Paulo é mais fácil. A gente volta pela Imigrantes. No fim da Imigrantes, eu pego a Bandeirantes, a Avenida Bandeirantes, Marginal, estou em casa. O meu cunhado, ele vem pela Imigrantes, vai até o fim da Imigrantes, pega a Paulista, Heitor Penteado, Cerro Corá e vai para casa. Para mim, o caminho dele é um absurdo. Para ele, o meu caminho é um absurdo. Porque para ele é mais rápido. E para mim, a Avenida Bandeirantes é mais rápida. A gente chega onde? Em São No Paulo. mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo. Um chega antes, outro chega depois. O importante é chegar. Mas faz sentido para ele pela Paulista, faz sentido para mim pela Bandeirantes. Não muda o preço do dólar, não muda a ação na Bolsa. O Fernando, o que a Alice falou é o que eu também sinto e penso. A gente vai desconstruindo tudo que muitas vezes gerou choque na gente, em cima das crenças, do que a gente traz também de outras vivências que fica guardado. E quando ela fala do Jean, realmente, quando eu vi e li, fiquei assim, meu Deus, tudo, entre aspas, que eu trago, que eu ouvi, não é que seja errado, não tá legal, né? Criou um desconforto, mas, acima de tudo, assim, em cima do que eu já vinha trazendo nas minhas perguntas, né? Assim, tudo isso que eu tenho me gerava também muita aflição, me comparando ao outro, da forma que o outro tinha de conhecimento, do que lia, né? E aí teve uma hora que eu falei, chega, está me dando muito desconforto, muita perturbação mental, porque, por exemplo, o que Idelma vivia, Fabiana, Neliane, eu falava, mas eu não vivi isso, mas eu vivia de outra forma, né? E essa comparação exigia de mim um desgaste muito grande. Aí teve uma hora que eu parei, isso foi do ano passado, antes, né? Eu parei, falei assim, eu vou entender o que eu estou sentindo, o que eu sei e o que eu recebo. Se for bom o que o Fernando me fala, o que a Alice me fala, o que Fred e Carol me fala, beleza. Se não for, eu vou descartar. Por quê? Porque estava me gerando assim, ó, mente muito tumultuada. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, chega, porque estava me gerando uma questão assim, então eu não sei nada, tudo que eu vivenciei é para descartar, entendeu? Aí quando falou de Jung, e eu li algumas coisas, e aí também tive aquela mesma pensamento de vocês. Ele estava no raciocínio de um psicólogo que estudou para isso no meio de catedráticos, que veio para ele já de outras vidas a intuição da espiritualidade, mas naquele tempo ele não podia expressar. Se ele vivesse hoje, era um grande guru, porque ele ia, com o conhecimento dele, né, trazer essa forma. Só para resumir, o pensar, com o vivenciar e o trazer a consciência é muito complicadinho, porque tem horas que você fala, como a Alice falou, meu Deus, eu vou seguir a quem? Além, em cima do que eu tenho, a quem eu vou seguir? Tá entendendo? Tudo que eu falei aí? A você De tudo. mesma, a você mesma, E é Cláudia. uma. Não, É, faço, isso é já uma. faço, já faço. Desculpa, eu gosto muito da conversa do grupo, me Sim, acrescenta muito, me faz refletir muito. Bebo da fonte do que eu falo sempre, né? Do Norberto Peixoto, do Wagner Borges e de tantos que estão aí, eu tomo para mim, porque eu também me encontro muito na linha da Umbanda, né? E para mim é necessário essa vivência passar por ela. Como a Neilane falou, não vou demorar muito, as questões do dragão, eu tive uma vivência no final de semana que eu falei, gente, o que é isso, né? E acolhi, respeitei, porque era o processo que eu estava na vivência. E aí, quando o Fernando trouxe, né, Elane e Fred, sobre isso, eu fiz, olha, tá tudo certo, é o que eu tinha que viver, né? Sim, muito eu falei só isso, foi uma pontuação rápida, mas é isso mesmo, a gente tem... eu mesmo olho tudo e vejo que ressoa com o meu coração, com o meu espírito.
Exatamente. E a Neilane está fazendo estágio para substituir São Jorge, pelo jeito. Mas vamos fazer aqui. Eu vou resumir o que você falou, a Cláudia e a Alice falaram. Por que quando a gente... essas coisas impactam? E veja, minha verdade não é a verdade de Jean Elan. Jean Elan tem uma visão diferente, embora eu respeite absolutamente tudo que ele fala. E ele me respeita também, porque já conversamos sobre isso. A visão dele é de Javé, de uma construção biológica de Javé, mas não vamos... Enfim. Por que impacta? Porque nós, humanos, nessa encarnação, fomos criados dentro de uma mentira. E tudo que passam para a gente hoje, na mídia, na rede social, no dia a dia, no convívio, é mentira. O que eu aproveito dessa encarnação humana hoje? Nada. Eu vou cuidar da minha evolução espiritual. Não do Fernando Mano. Esse já está apodrecido, perdendo. Eu vou cuidar do Fernando Espírito, que vai levar essa jornada adiante. Fiquem todos com Deus, na mais alta vibração.